Olá, pessoal, como vai? Tudo bem? Bom, hoje nós daremos início a mais uma videoaula. Eu espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo de hoje, tá? E com certeza vai ser muito gratificante para vocês. Vamos lá, então? Hoje nós vamos falar sobre o Brasil e a economia global. Bom, a princípio, o que é economia global? É um termo empregado em referência aos fluxos econômicos que se difundiram espacialmente por todo o mundo em razão aí do processo de globalização ou a mundialização do capitalismo, né? Que se deu no final do século XX, depois da Guerra Fria, quando esse sistema capitalista e todas as suas formas de produção difundiram-se aí em todas as partes do globo terrestre. Então, em linhas gerais, a globalização econômica ela se estrutura por meio de uma rede que envolve fixos e fluxos, ou seja, uma série de ligações entre os diferentes pontos por onde circulam mercadorias, capitais, investimentos e até empregos, tá? Então, nós podemos dizer que a nossa economia mundial, ela é multipolar. Por que multipolar? Porque logo após o final da Guerra Fria, o mundo ele passou a se dividir em blocos econômicos. Por isso é chamado de multipolar, tá? E estão espalhados aí por diversas nações do globo e em todos os continentes. E aí nós destacamos como polos, né, econômicos, Estados Unidos, União Europeia, Japão e alguns países emergentes como China e Brasil, certo? Agora nós veremos uma tabela com o ranking do PIB mundial, quer dizer, de todo o poderio econômico mundial. Nós temos aí em primeiro lugar, com um PIB maior, os Estados Unidos. Depois vem a China, Japão, Alemanha, Índia, Reino Unido, França, Itália e Brasil. Bem pouquinho lá, mas aí já está em nono lugar, tá? Então vamos lá. Aqui nós temos os principais produtos exportados pelo Brasil no ano passado, em 2019. Em primeiro lugar aí nós temos a soja, nós temos o petróleo, minério de ferro, celulose, milho, carne de bovinos, né, carne de frango e demais produtos manufaturados. Nós temos também, em nono lugar, aí o farelo de soja e em décimo o café, ok? Então, o Brasil, gente, ele é o segundo maior produtor de soja do mundo. Ele só perde aí para os Estados Unidos, tá? E ele é um grande exportador. Vamos lá. Nós temos aqui os principais produtos, para vocês fazerem um parâmetro de 2016 e 2019, os produtos exportados, né? Nós temos aí, se vocês verem, o petróleo, gente. Por que aumentou tanto, né? Em 2016 está em azulzinho aqui, 2019 está em vermelho. Por que aumentou tanto a exportação aí de produtos de petróleo, né? Podemos destacar que seria talvez pelo pré-sal, né? O nosso descobrimento de grandes reservas de petróleo no Brasil, certo? Então, eu vou passar aqui. Nós temos aqui o destino de exportação. Para onde vão esses produtos, gente? Nós temos em primeiro lugar o nosso maior importador geral dos produtos é a China. Segundo lugar, Estados Unidos, Países Baixos, Argentina, Japão, Chile, México, Alemanha, Espanha e Coreia do Sul. Então, nós vemos aí um detalhe da China, ao mesmo tempo que ela é a maior importadora, a maior compradora de produtos do Brasil, ela é a maior exportadora para o Brasil. O Brasil compra muito dela. Então, as negociações entre Brasil e China é muito grande, tá? Aqui vocês têm um esqueminha, né? Um mapinha com esqueminha. Vocês percebem aí em rosa, ó. A China é a maior, né, importadora de produtos brasileiros, depois seguida aqui pelos Estados Unidos. Aí depois com calma vocês dão uma analisada aí nesse gráfico, tá? Nesse esquema. Vamos lá.
Aqui nós temos os principais produtos que o Brasil importa, tá? Que o Brasil compra. Então, óleos de petróleo, né? Nós compramos muito gás natural também de fora. Nós temos o óleo bruto de petróleo, minerais betuminoso, partes e acessórios de veículos. Por que se aqui tem tanta montadora, né? Porque as peças vêm de fora. O Brasil importa muita peça, importa aparelhos telefônicos, aparelhos eletrônicos, nós importamos muito medicamentos, automóveis também, hulhas, né, que é o carvão mineral, e nós importamos também muitos adubos e veículos de transporte de mercadoria, como caminhões, tá? Então, e quais são os países que mais exportam para a gente? Então, é a China, em segundo lugar, os Estados Unidos, a Alemanha, a Argentina, a Coreia, o México, Itália, França, Japão e Chile. O Chile é um dos maiores produtores de cobre do mundo. Então, o Brasil, ele importa muito cobre do Chile. Então, vamos lá. E de onde vem nosso PIB, gente? O PIB, se vocês não sabem, é o Produto Interno Bruto, né? Todo o dinheiro que é gerado dentro do nosso país, tá? Então, o nosso PIB, a grande participação, ela está concentrada no setor terciário, ou seja, de comércio e serviço. Então, a participação da agricultura no PIB foi de 5,5%, da indústria de 28,7%, e o comércio e serviços de 65,8%. Então, a nossa produção do nosso PIB, ela vem do comércio e serviços, tá? Então, vamos lá. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o Mercosul. Como se deu a inserção do Brasil no Mercosul? Então, o Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, juntos, eles, lá em 1991, através desse Tratado de Assunção, eles formaram um bloco econômico e deram o nome a Mercosul, tá? Quem faz parte do Mercosul hoje? É a Argentina, o Brasil, Paraguai, Uruguai e a Venezuela. Embora ano passado, em 2019, a Venezuela foi suspensa, mas ela ainda faz parte. E além desses países efetivos, nós temos os países associados ao Mercosul, que Bolívia, Peru, Chile, Colômbia, Equador, Suriname e Guiana, tá? Então, a formação desse bloco proporcionou a livre circulação de bens, de serviços e produtos entre os Estados-membros. Então, como que isso se dá, né? Toda a comercialização entre os países desse mesmo bloco tem uma redução ou até eliminação de tarifas alfandegárias. Por exemplo, quando o Brasil vai importar ou exportar um produto de um país que não faça parte de um bloco que ele esteja inserido, como o Mercosul, por exemplo, para ele exportar, ele tem que pagar uma taxa. Para ele importar, ele tem que pagar uma taxa, que é a taxa alfandegária, e não é barata, tá? Então, por isso que muitos produtos internacionais, quando chegam aqui, chegam muito caros. Por quê? Porque paga-se essa taxa alfandegária. E os países que fazem parte de um mesmo bloco, como os países do Mercosul, eles têm taxas eliminadas, eles não pagam taxa para importar ou exportar, ou se pagam, é uma taxa bem reduzida, ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos um mapinha do Mercosul, que vai mostrar aí países aderentes, né, que são os países que fazem efetivamente parte do Mercosul. E nós temos os outros que são países associados e candidato à adesão, como a Bolívia. A Bolívia provavelmente ela está querendo se inserir. E nós temos os países candidatos não candidatos à adesão.
são simplesmente associados, fazem alguma comercialização. E lembrando, gente, que nesses países que fazem parte aí, aderentes, associados e candidatos a não associados, quando o cidadão de um país vai para o outro, ele não precisa de passaporte, ele tem livre acesso. Simplesmente com o RG você consegue ir para qualquer um desses países, tá? Esse acordo foi feito dentro do Mercosul, ok? Então vamos lá. Aqui nós temos um esqueminha que mostra menos tarifas e mais comércio, né? Então o acordo aí, nós temos o Mercosul tem um acordo com a União Europeia, aqui nós temos o Mercosul, aqui a União Europeia, né? E há um acordo que prevê medidas para diminuir ou até zerar impostos sobre importação. Então, Mercosul e União Europeia estão aí negociando um acordo para não pagar as taxas alfandegárias entre os países de um bloco e os países do outro, ok? Vamos lá. Vamos falar agora sobre as principais relações bilaterais brasileiras. Então, o que é uma relação bilateral? É aquela que se constitui entre duas nações, é a relação entre duas nações e visa ampliar e aprofundar o interesse comum entre as duas, certo? Então, o Brasil, ele tem como seus 3 principais parceiros aí, a China, tem os Estados Unidos e a Argentina. Então, atualmente, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, tá? Ele supera aí até os Estados Unidos. E o Brasil e os Estados Unidos, eles são parceiros históricos, tá? Então, e nos últimos anos que essa relação vem perdendo força, mas sempre foram parceiros bem históricos aí, bem antigos. E o Brasil e a Argentina, esses dois, eles têm aí uma disputa pela hegemonia da América do Sul, né? Eles disputam o ranking aí do polo econômico da América do Sul, mas eles são parceiros e até hoje os dois juntos aí no Mercosul, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula de hoje e qualquer dúvida é só me procurar, ok? Um beijo, tchau, tchau.